Olá, caro aluno. Seja muito bem-vindo à disciplina de Gestão de Telecentros. Essa é a nossa aula de número 1. Meu nome é Atos Denis. Sou atualmente servidor do Instituto Federal do Piauí, lotado no campus Teresina Central. Exerço o cargo de técnico de tecnologia da informação. Sou bacharel em sistemas de informação, com mestrado em tecnologias para educação à distância. Bom, o roteiro dessa nossa primeira aula ela vai tratar de conceituar telecentro. Nós iremos discutir em seguida quais são seus objetivos e propósitos. E só então nós iremos apresentar as informações sobre o funcionamento de um telecentro, informações essas que irão ajudar no subsídio do processo de gestão aos próprios telecentros. Bem, o que são telecentros? Segundo o Comitê Gestor de Internet Brasil, telecentros são espaços sem fins lucrativos, de acesso público e gratuito, com computadores conectados à internet, disponíveis para diversos usos, com o objetivo de promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos. Bem, caro aluno, eu sei que você já trabalhou esse conceito de telecentro na disciplina de inclusão social e inclusão digital. Mas é importante reavivar esse conceito nesse momento, para que nós possamos contextualizar a importância dos telecentros dentro das comunidades, uma vez que os objetivos do telecentro visam promover o desenvolvimento social e econômico das comunidades por elas atendidas. Mas o propósito principal do telecentro visará sempre a exclusão social. Aliás, visará sempre reduzir a exclusão social e criar oportunidades para a inclusão digital dos seus cidadãos. Mas por que é tão importante o telecentro como política de inclusão social para as comunidades? Bom, essa importância se dá principalmente por conta do relatório de acessibilidade que foi publicado ano passado pela organização Alliance for Affordable Internet, que numa tradução livre seria Aliança por Acessibilidade de Internet, que constatou que metade da população mundial é desprovida do acesso à internet e, consequentemente, dos seus potenciais benefícios. Se nós contextualizarmos que atualmente somos em 7 bilhões de seres humanos, seria o equivalente a dizer que mais ou menos 3,5 bilhões de pessoas não possuem qualquer tipo de contato com o universo digital e, consequentemente, aos seus recursos. Vamos estabelecer uma situação atual do nosso contexto de momento, desse ano de 2020. Muitas pessoas tiveram que parar de trabalhar por conta da pandemia e os governos, boa parte deles, disponibilizaram auxílios, assim como o nosso governo disponibilizou o auxílio conectividade. Só que esse auxílio conectividade estava à disposição das comunidades que dela necessitavam a partir de meios digitais. Não havia cadastramento em agências. Então, tentem imaginar pessoas que dependiam dos seus trabalhos para viver e que não dispunham de nenhum tipo de acesso à internet ou de algum dispositivo para fazer esse cadastramento. O papel do telecentro viria muito a contribuir nessa situação, por essas pessoas terem que recorrer a esses espaços públicos de acesso à internet para efetuar os seus cadastros e obterem seus auxílios conectividade. Isso é apenas um exemplo de um serviço, de um contexto emergencial. Fora que existem diversos outros serviços que nós iremos destacar nos telecentros, que são utilizados por essas pessoas que ainda não possuem esse acesso à internet e, consequentemente, aos seus benefícios, como nós descrevemos. Então, é importante nós destacarmos a questão do conceito do telecentro, principalmente como a adoção de políticas públicas, né, que visem a disseminação das tecnologias da informação e comunicação para superar essas disparidades que ainda persistem em diversos países quanto ao acesso às tecnologias e com os computadores à internet. É claro que hoje nós falamos de um contexto também em que o telecentro tem um papel fundamental, mas os dispositivos móveis, como smartphones, eles vieram a diminuir um pouco essa disparidade.
embora a questão da mobilidade tenha ganhado relevância nos últimos anos, os telecentros ainda desempenham um papel muito importante na questão justamente desse acesso a pessoas que nem sequer esse tipo de dispositivos possuem. Daí a importância de a gente estabelecer sempre um parâmetro, um trabalho que nós possamos realmente destacar informações, informações essas que vão ajudar a melhorar os serviços dos telecentros e, consequentemente, o seu processo de gestão. Então, quando a gente fala de informações sobre os telecentros, é necessário sempre que nós tenhamos dados, dados realmente confiáveis e íntegros que ajudem a gente no processo de tomada de decisão das melhores escolhas possíveis para o melhor modelo de telecentro que a gente possa ofertar, né, seguindo os ditames das políticas públicas para as comunidades. Dito a respeito disso, as informações dos telecentros, existe um núcleo, conhecido como Núcleo de Informação e Coordenação do .br, que é chamado de NIC.br, que monitora o uso e disponibilidade dos recursos de TIC, né, Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil, e coloca na produção de dados para a formulação de políticas de TIC. Ou seja, se nós percebermos, eu acho que isso foi discutido na disciplina de vocês de inclusão social e inclusão digital, as políticas públicas que estabeleceram os telecentros no nosso país, por exemplo, datam do ano de 2006. De 2006 até 2020, foram produzidos 2 relatórios pelo NIC-BR para mostrar a realidade dos telecentros, a importância dos mesmos junto às comunidades, os serviços por elas desempenhados e as dificuldades que eles vêm encontrando nos últimos tempos. Então, nesse relatório, nós vamos ter informações que vão ajudar nesse auxílio da melhoria desses serviços. Então, a gente pode ver, né, que o relatório que nós vamos discutir a partir de agora, ele foi produzido no ano passado, né? Então é bem recente, né? Ele teve como população-alvo os telecentros cadastrados pelo governo federal, né, que receberam algum tipo de apoio governamental. Basicamente, houveram um bom número de respondentes, né? Atualmente 2.839 telecentros responderam aos questionamentos da pesquisa, né? E essa coleta foi feita entre fevereiro a junho do ano passado, ou seja, pouco mais de um ano, e ainda assim continua bem atual. Mas quais foram realmente as dimensões da análise desses processos de telecentro? Qual a importância realmente dessa pesquisa? Ela visou sistematicamente estabelecer como se dá os acessos à internet aos computadores dos telecentros, o apoio e o uso das comunidades dessas tecnologias e os arranjos institucionais entre governos, municípios e órgãos não governamentais para a participação do uso dos telecentros nas comunidades. Algo que nós temos que destacar a partir de agora é as informações obtidas por essa pesquisa, que realmente contribuíram bastante para o retrato atual dos telecentros que nós temos atualmente no país. Nós podemos perceber aqui que o último relatório foi feito em 2013. 6 anos depois, 2019, foi estabelecido esse novo relatório que nós estamos discutindo agora. Nesse momento, nós estamos vendo um retrato do tipo de conexão que é ofertado por esses telecentros. Que tipo de conexão à internet é ofertado? No caso, dentre as modalidades disponíveis no mercado, nós temos a conexão via cabo, conexão via fibra óptica, conexão via satélite, conexão via linha telefônica DSL, que numa tradução literal seria linha do assinante digital, conexão móvel via modem, chip 3G ou 4G, conexão via rádio e conexão de escada. Se nós compararmos os 2 relatórios, nós vamos ver realmente melhorias substanciais na conexão de internet para os telecentros. Dado que esse tom mais azul é de 2013 e esse tom em verde é de 2019, nós podemos estabelecer um comparativo das 2 informações. Então vamos perceber que hoje, em 2019, dado as informações obtidas em 2019, cerca de 70% dos telecentros hoje, a maioria, utilizam a conexão via cabo. Em 2013, isso era 19%. Ou seja, em comparação, realmente houve uma melhoria substancial no quantitativo dessa informação. Um dado realmente interessante
é que em 2013 praticamente não havia nenhum tipo de telecentro conectado à fibra óptica, que seria uma tecnologia realmente que consegue ofertar um serviço de conexão à internet de uma melhor e mais rápida qualidade. Mas, em compensação, em 2019, já são 36% dos telecentros que realmente possuem esse tipo de acesso de fibra óptica. Um dado interessante a comparar, se nós virmos a conexão via satélite, ela, em 2013, representava 53% dos acessos dos telecentros. Hoje, houve uma queda substancial, apenas para 23%. Isso significa um salto substancial de qualidade também. As conexões via satélite que eram ofertadas pelos telecentros, elas tinham realmente um desempenho muito ruim, por assim dizer. As velocidades não chegavam sequer a 512 kbps, ou seja, se nós compararmos com qualquer tipo de conexão de banda larga hoje ofertada para uma residência, um domicílio, esse tipo de conexão é muito lento, né? Conexões telefônicas, praticamente essas conexões telefônicas via DSL, como serviço, por exemplo, como Velox, que é ofertado pela operadora Oi, se estabeleceu e permanece muito próximo dos valores de 2019 e 2013, com 22% a 26%. E houve um crescimento muito grande e substancial se nós a compararmos com modems de acesso por chip 3G ou 4G, que são as tecnologias móveis. Em 2020, já são 20% dos telecentros que usam esse tipo de tecnologia. Em 2013, eram apenas 4%. Conexão via rádio. Muitas comunidades realmente ainda usam muito esse tipo de conexão. Então, praticamente ainda se permanece estável, de 18% a 17%. Ou seja, não houve um ganho ou decréscimo significativo em comparação a esses tipos de tecnologia. Já a conexão de escada, que essa sim seria o pior tipo de conexão para um telecentro, que usa apenas um telefone, ela diminuiu bastante em 2020, mas ainda existe um percentual de 1% que usa conexão de escada, se nós compararmos com 2013, que era 4%. E como isso se traduz realmente para a velocidade hoje ofertada pelos telecentros, né? Se nós compararmos, hoje, os telecentros atuais, 6% dele ainda usam um quarto de 1 mega de velocidade para disponibilizar seus serviços de conectividade à internet. Hoje, 11% estão entre 256 a 1 mega. A boa notícia é que a maioria dos telecentros, hoje, 27% deles, utilizam entre 1 a 5 mega, o que realmente é considerado banda larga, certo? Ou seja, é um serviço realmente que já consegue atenuar muitas discrepâncias de inclusões, né, de acessibilidade para os seus usuários. Uma boa notícia também é que cerca de 19% dos telecentros já tem uma velocidade média de 5 a 10 megabits por segundo. Os demais dados reafirmam que realmente está tendo uma melhoria, né, no caso, entre 10 e 50 megabits por segundo para 12% dos telecentros, e acima de 50 megabits por segundo apenas para 6 telecentros. 18% dos entrevistados não souberam responder, certo? E no caso, uma informação interessante, que realmente visa colaborar com as informações de gerenciamento dos telecentros, em média, 64% de todos os telecentros pesquisados possuem até 10 computadores disponíveis para o seu público, o que é uma boa informação. Em média, esses computadores são espaços que estão disponibilizados em espaços públicos que não tem como realmente disponibilizar mais espaço físico para a melhoria dos seus serviços. Então, uma média aceitável para os telecentros realmente está no aspecto de 10 computadores por espaço físico. Agora, os telecentros têm seus objetivos a cumprir, e no caso, um dos principais aportes dos telecentros são os serviços que eles oferecem aos seus usuários. E nessa pesquisa a gente pode constatar como são utilizados esses serviços. No caso, as pesquisas escolares feitas por estudantes representam grande parte da maioria desses serviços. 96% dos serviços consumidos e ofertados pelos telecentros são exclusivamente para pesquisa escolar. Outros
mais utilizados são digitação de currículos ou documentos, utilização dos drivers de CD ou DVDs, ou mesmo abrir arquivos em pendrives, representam realmente um percentual bem considerável. O acesso à internet através da conexão Wi-Fi, auxílio para obter serviços do governo pela internet, também é algo que realmente tem contribuído bastante para o consumo dos serviços dos telecentros, né? Cursos para uso de computador também são muito outros. Dentre demais, algo que chama também a atenção é acesso aos jogos de computador, né? Também são muito utilizados. E demais informações como cursos para uso de internet, impressão, gravação de CD ou DVD, curso de capacitação profissional, xerox ou digitalização de documentos, ligação usando VoIP, possível CP, e outros serviços. Ou seja, realmente os aspectos de uso dos telecentros visam ainda, como a gente pode perceber, auxiliar a formação acadêmica, né? No caso, como é pesquisa escolar, muitos dos alunos inseridos no universo dos telecentros realmente utilizam para realmente estudar, o que é algo que realmente colabora muito para a melhoria desse processo de inclusão social. Bom, mas os telecentros, por algum motivo ou outro, não disponibilizam seus computadores com acesso à internet por algum motivo, normalmente problemas, né? E quando a gente destaca nessa pesquisa quais foram os principais problemas encontrados para a gestão dos processos de telecentro, a falta de computadores em funcionamento se destaca. No caso, nós temos que sempre ter em mente que ao montar uma estrutura de um telecentro, essa estrutura terá que ser realizada manutenções periódicas, atualizações a cada período de 5 anos, pelo menos, porque esses equipamentos acabam ficando obsoletos e de difícil manutenção, o custo de manutenção fica mais caro. Então, a falta de computadores em funcionamento, ele chega como principal motivo para dificultar o processo de gerenciamento dos telecentros, uma vez que representa 61% dessas informações. A falta de manutenção ou assistência técnica vem logo em seguida de falta de recursos financeiros para manter o próprio telecentro em funcionamento. A baixa qualidade dos computadores, é que nós destacamos. Os computadores eles têm um tempo de vida. No caso, eles não são equipamentos que realmente têm uma configuração que realmente vai garantir a sustentabilidade dos serviços ofertados com a mesma qualidade durante todo o seu período de vida. Então, nós temos que fazer sempre planejamentos calcados na ideia de que, periodicamente, serão feitas trocas de equipamento, atualizações, pois o custo operacional deles realmente visa a ficar mais caro a partir do momento que ele passar por mais manutenções, consertos, reparos, troca de peças. Outro ponto, né, o próprio telecentro foi desativado pela instituição que fazia a gestão, certo? No caso, ficou insustentável manter aquele telecentro por algum motivo, custos operacionais com internet, falta de funcionário. E aí entra você, caro aluno, que está se qualificando neste curso justamente para operar telecentros, né, os centros de acessos públicos de acesso à internet. Falta de instalação de computador, problemas físicos, são esses problemas que são os principais que são destacados dentro dessa questão envolvendo as problemáticas de gestão de um telecentro. Os telecentros em funcionamento por local. Aonde nós encontramos telecentros? Principalmente em locais de ensino e aprendizagem. Se nós dermos uma olhada no gráfico, nós vamos perceber que a maioria dos telecentros estão instalados em escolas e bibliotecas. 31%, respectivamente, em uma escola e 22% em bibliotecas. Mas nós vamos encontrar telecentros em associações comunitárias ou entidades assistenciais, centros culturais, nas próprias prefeituras dos municípios, organizações não governamentais como ONGs, sindicatos, universidades, igrejas ou instituições religiosas, centro de atendimento a idosos, praticamente não existe, né? Nem instituição de saúde ou empresas. Nós iremos encontrar em alguma outra medida em outras instituições, menos nessas três, possivelmente. Outros locais que não foram declarados representam 16% ou que não sabem, apenas 1%. Mas algo que realmente cabe destacar é o nível de envolvimento do governo em relação a essa política pública de disponibilizar centros públicos de acesso à internet para suas comunidades. Quem são os órgãos mais engajados? Bem, no gráfico, distribuído aqui por regiões, nós podemos perceber uma coisa, que o governo municipal é o principal responsável
por manter e gerir os telecentros. Nós podemos perceber, na própria região norte, representa 77% dos telecentros que são administrados pelo governo municipal. Na região nordeste, esse número 59%. Na região sudeste, 76%. Na região sul, 82%. E no centro-oeste, 77%. Ou seja, existem participações menores, tanto de governos estaduais, federais ou administrações não ligadas aos governos, como realmente órgãos que são importantes nesse processo de gestão dos telecentros. Ou seja, os telecentros estão sob administração e gerência, principalmente dos municípios. Okay? E agora, os locais de instalação dos telecentros, certo? Algo que a gente tem que destacar, já que nós estamos falando no nível de Nordeste, é que boa parte dos telecentros, 22% deles estão focados aqui nas escolas, 19% nas bibliotecas e 15% chama atenção em associações comunitárias. Isso se nós compararmos com as demais regiões do país, ou seja, boa parte dos nossos telecentros aqui no Nordeste são realmente ligados a associações comunitárias, o que é bom, porque esse dado se reflete na participação da comunidade, uma vez que 38% dos gestores de telecentro declararam que a população participa de alguma forma das decisões sobre o funcionamento e do atendimento ofertado pelos telecentros. E a participação da comunidade é importantíssima na melhoria no processo desses telecentros. Bem, como referências do nosso trabalho, nós utilizamos as informações que nós obtivemos do Comitê Gestor de Internet Brasil, cujo site está aqui, da Aliança for Affordable Internet, que também está aqui, mas principalmente da pesquisa utilizada pelo TIC, a pesquisa TIC dos Centros Públicos de Acesso à Internet, cujas análises estão constantes nesse site. Todas as informações que nós discutimos aqui com vocês nessa videoaula, elas estão disponíveis, inclusive com mais informações adicionais de como foi feita essa pesquisa, e é onde eu recomendo a você, caro estudante, que você acesse esse site e aprofunde o seu conhecimento a respeito do processo de gestão dessas informações. Nós ficamos por aqui, encerramos a nossa videoaula e esperamos encontrar você na próxima aula. Forte abraço!